Olá, o meu nome é Luís Gradíssimo e este é o Pode Conter Sulfitos, um podcast sobre vinho e gastronomia. Hoje, a conversa com Vítor Verdelho, da Sell for Food. Boa tarde, bom dia, boa noite, depende do horário que estão a ver e a ouvir o Pode Conter Sulfitos. Hoje, um episódio com um tema bastante interessante, bastante invulgar ainda, não quer dizer que não seja, não venha a ser falado, amplamente falado no futuro, porque é um pouco de futuro que hoje se trata. O tema é gastronomia, em particular agricultura celular, vamos ver o que isto é, e o nosso convidado é o Vítor Verdelho, da Sell for Food, a quem eu agradeço desde já ter aceito o convite e para nos estar aqui a falar deste tópico que ainda é assim um pouco desconhecido do público geral, diria eu. Vítor, muito obrigado. Podemos começar. Tarde. Para podermos começar, eu gostava de perguntar antes de mais, o que é a Sell for Food? Ora bem, a Sell for Food é a primeira startup portuguesa na área da agricultura celular. Especificamente, nós estamos numa área temática que é a produção de peixe, moluscos e crustáceos. Embora existam outras empresas no mundo, cerca de 150 no total deste setor, a trabalhar com carne de mamíferos, de aves e de outros animais. Mas vocês aqui na Sell for Food vão se focar apenas na parte do peixe, dos músculos e dos crustáceos, é isso? Exatamente. Bom. E já há muito tempo que esta startup se iniciou? Pronto, a empresa tem 2 anos. Temos a nossa sede é em Matosinhos, no CIMAR, e temos laboratórios em várias localizações. O nosso primeiro laboratório começou nos Açores, na Ilha Terceira, justamente porque é um sítio privilegiado para a recolha de peixes, moluscos e crustáceos, que são a origem do nosso trabalho. Muito bem. Então vamos lá aqui ao cerne da questão. O que é a agricultura celular? Nós estamos enquadrados na agricultura celular, mas que, como dá para perceber, o que fazemos não é exatamente agricultura. E a agricultura celular inclui a aquacultura celular, que é o que nós poderemos ser um subsetor dentro da agricultura celular. O que nós fazemos, basicamente, é, como um número muito pequeno de startups no mundo neste momento, cerca de 150, o que fazemos é uma biópsia num peixe, por exemplo, retiramos algumas células, depois fazemos um explant com essas células e celularizamos essas células desse tecido. E a partir daí duplicamos essas células num meio de cultura adequado e fazemos o scale-up até grande escala e pretendemos no futuro produzir uma grande quantidade de células de modo a ter um filete de peixe ou algum tipo de produto alimentar à base de peixe. Nós somos especializados, somos a única empresa no mundo a trabalhar em polvo, que é o molusco. Okay. Somos a única empresa que está a começar a produzir polvo celular. Isto não é fácil. Para já, ainda estamos na fase de desenvolver as linhas celulares e o meio de cultura. E ainda não temos a escala necessária para fazer um filete de polvo, mas dentro de 2 anos contamos a poder ter um filete de polvo. Isto sem ter que matar nenhum polvo. Esta é a parte interessante. E esta tecnologia é uma tecnologia que começou há cerca de 10 anos. Há cerca de 10 anos, houve um professor da Universidade de Maastricht, o professor Mark Post, fez o primeiro hambúrguer celular. Portanto, ele retirou células de uma vaca, cultivou-as em laboratório e fez uma quantidade suficiente para fazer o primeiro hambúrguer. Este primeiro hambúrguer na altura era ficção científica. A ideia era ficção científica. A primeira pessoa que teve a ideia disto tudo foi Winston Churchill. Portanto, já há muito tempo. Winston Churchill. O Winston Churchill escreveu um artigo numa revista em que dizia
no futuro não é razoável matarmos um animal para comer apenas uma parte dele. Portanto, nós queremos um bife e temos que matar uma vaca. Claro que depois podemos aproveitar para outras coisas, mas não faz sentido matar um frango para comer um nugget de frango. Né? E, portanto, o Churchill disse, não, no futuro, daqui a 200, 300 anos, certamente que vai haver uma maneira de fazer isto de outra forma, sem ter que matar o animal. Isto foi visionário. Vítor, permita-me, continua a parecer um pouco ficção científica, não? Pronto, neste momento, o ano passado, foi pela primeira vez autorizado o registro de frango celular. Portanto, houve 2 empresas americanas que conseguiram produzir frango celular. E há 3 anos atrás eles conseguiram registrar este frango celular em Singapura, e onde começaram a vender frango celular. Portanto, existem vários restaurantes em Singapura onde já existe frango celular à venda, nuggets de frango. E nos Estados Unidos, 2 empresas conseguiram a aprovação pela FDA do ano passado. Portanto, também para o frango. Como? Também para o frango. Para o frango. E foi efetivo agora no início do ano, em 2024. Uhum. E, portanto, já existe frango celular. Portanto, eles basicamente fizeram uma biópsia de um frango e a partir das células do frango conseguiram produzir quilos e no futuro será possível produzir toneladas. Isto tem algumas características muito interessantes. Essencialmente, a primeira é que é muito mais sustentável produzir pela via celular, a partir das células, porque não é necessário a quantidade de terra, de território para os animais pastarem na agricultura tradicional. O consumo de água é muitíssimo mais baixo, obviamente, só precisamos de água para estas células, e a quantidade de energia necessária globalmente é muito inferior. Portanto, nós e o tempo de produção também é muito inferior, não precisamos de várias semanas ou meses. Em poucos dias é possível ter a produção. Sob o ponto de vista ambiental, este tipo de tecnologia não gera nenhum resíduo, não há resíduos, não há desperdício, nós só produzimos aquilo que queremos comer. Portanto, não há... O único consumo que tem é consumo energético, pressupõe? Não é preciso alimentar estas células com nutrientes, que basicamente são os mesmos que os animais, depois de ingerirem os alimentos, processam e transformam. É preciso aminoácidos, é preciso água, obviamente, é preciso vitaminas, sais minerais e alguns fatores de crescimento. Portanto, é completamente diferente. Portanto, e em termos de segurança alimentar, que é outro aspecto muito, muito relevante, obviamente que não há microplásticos. Os animais, os peixes, os animais em geral, quase toda a alimentação que têm já está contaminada com metais pesados, com dioxinas, com vários tipos de microplásticos. Portanto, que neste caso não há. Portanto, é produzido depois o scale-up, é realizado num reator. Semelhante às incubadoras onde se produz vinho. Portanto, há aqui uma primeira ligação ao vinho. Portanto, isto no fim, o que vamos ter vão ser incubadoras muito grandes. Ainda não existem. Vamos ter incubadoras muito grandes, semelhantes, não é iguais, nem é parecidas. Sim, mas um processo similar, só para dar uma ideia. Sim. Portanto, é uma espécie de fermentação também, só que não há produção de álcool. Há apenas a duplicação das células. A multiplicação das células. Sim. Multiplicação e eventualmente desenvolvimento, não sei. Claro, e depois há uma parte do processo em que vai haver uma aglomeração das células, reaglomeração das células. E neste processo todo não há crueldade com os animais, não há animais nenhum envolvidos, não há crueldade, portanto, não é preciso matar o animal. O valor nutricional será igual, porque são exatamente células do animal que estamos a cultivar. E nós podemos controlar o valor nutricional depois. Em termos de escalabilidade, podem-se produzir toneladas, dezenas de toneladas, centenas de toneladas, com uma grande segurança em termos de localização. Portanto, depois, esta tecnologia de produção nós podemos produzir em qualquer sítio.
Nós podemos produzir peixes do meio do Oceano Atlântico aqui no meio de Portugal. Portanto, peixes não é bem peixe, nós não vamos produzir o peixe inteiro. Nós podemos produzir... Já há algum tempo que estou aqui a pensar nessa questão. Estava-me a falar e referiu 2 exemplos que me parecem bastante relevantes. O hambúrguer e o nugget. Tanto um como o outro são amálgamas da proteína. Mas quando o Vítor me fala, por exemplo, no polvo, que é um daqueles que vocês estão a querer especializar e posicionar, isto não vai ser uma amálgama, não vai ter o aspecto de um tentáculo de polvo, ou vai? Sim e não. Ou seja, nós estamos a trabalhar em 2 linhas paralelas. Uhum. Nós cá em Portugal, a Safor Food. Há empresas noutros países que também já estão a fazer coisas parecidas. Por exemplo, há uma empresa chamada Wild Tart nos Estados Unidos que está a produzir, eles ainda não chegaram ao mercado, está a tentar produzir salmão. E, portanto, eles fazem sashimi de salmão, só que utilizam uma impressora 3D de alimentos. E conseguem imprimir um sashimi de salmão igualzinho ao salmão e fazem provas cegas. Recentemente fizeram uma prova em que puseram salmão selvagem do Alasca, salmão de aquacultura nos Estados Unidos e produto celular deles. Pronto, fizeram uma prova de análise sensorial em que apresentaram a um painel de análise sensorial. Surpresa, surpresa. O que é que os consumidores preferiam? O celular. Porquê? Porque o celular foi produzido com uma impressora 3D, igualzinho ao salmão selvagem, o sashimi, o pedaço de salmão, com uma diferença. Um programa com inteligência artificial, em que foram uma base de dados de preferências de todos os consumidores do mundo, para saber exatamente qual era a proporção de músculo e de gordura. E fizeram um sashimi de salmão, que é exatamente a proporção perfeita. O que acontece no mar, o produto vem do mar ou da aquacultura, nós não podemos controlar. Nós podemos controlar a ração que eles comem, mas não, e no mar não, o selvagem não, e portanto não podemos controlar exatamente qual é a proporção de músculo e de gordura que ele tem. Claro. Numa impressora 3D podemos. E nós estamos a trabalhar em 2 tracks. Um track que é produzir uma espécie de salsicha de polvo para produzir pedaços de pulpa à la galega, transversais. E em paralelo estamos a começar a desenvolver o que se chamam biotintas, que vão utilizar para uma impressora 3D para conseguirmos imprimir um tentáculo de polvo em 3D, com as células de polvo. Portanto, esse da impressora 3D, a ideia é que ele fique exatamente igual. Não é tem o mesmo aspecto. Tão parecido quanto possível. Exatamente igual nunca vai ficar. É impossível limitar a... Mas tem o mesmo aspecto, não é? Mesmo formato, cores similares, texturas similares. Sim. Depois de assado, eu acho que vai ser muito parecido, realmente. Não vai ser igual ao polvo vivo ou fresco, obviamente, porque há coisas que não se conseguem imitar, pelo menos para já. Mas no futuro, depois de assado, há de chegar uma altura em que não vão conseguir distinguir os filetes de polvo que a gente produza dos filetes de polvo no produto mar. Neste momento, as empresas que já produzem o frango já têm evidências de que esta tecnologia permite competir totalmente com o frango usual. Portanto, conseguem fazer nuggets de frango que os consumidores apreciam e gostam e que acham que é igualzinho, é a expressão que eles utilizam. Contudo, ainda estamos longe, aqui no vosso caso particular e de uma forma geral, ainda estamos longe disto ser algo generalizado. Sim. E acessível ao público, não é? Sim, é acessível ao público. Em Singapura já existem lojas onde se vende nuggets de frango ao público em geral.
E nos Estados Unidos já há vários restaurantes que também já vendem. E, Mas falamos ainda de quantidades muito reduzidas, ou não? Sim, quantidades reduzidas, claro. E a preços, se calhar, demasiado altos. Não muito, porque as empresas deste setor tiveram uma ideia muito interessante que, simultaneamente, melhora a qualidade e reduz o preço, que é fazer produtos híbridos. Ou seja, os produtos, por exemplo, o frango celular, eles podiam fazer 100% de frango, mas eventualmente não seria como a mimetização dos tecidos todos do frango não é exatamente igual. Fazem um híbrido em que usam um estrudido de soja e uma percentagem de células de frango. E depois o produto final é adequado para os vegans, mas ao mesmo tempo não é 100%. Portanto, utilizam uma pequena percentagem das células. Portanto, o preço, que era muito alto das células produzidas... Ou seja, se fosse 100% frango, teria um preço inacessível. Sim. Juntando outras proteínas, conseguem colmatar isso. Sim, mas também tendo em conta que quando é apresentado num restaurante um nugget de frango celular, este nugget de frango celular não é... são 100 gramas, 200 gramas. Portanto, mesmo sendo muito caro, num prato nos Estados Unidos, num restaurante top, não é inacessível. Okay. Já é acessível, mas é caro. Ainda. Isto é uma questão de escala, não é? É uma questão de escala. É como a produção do vinho. Se nós formos produzir vinho apenas com umas centenas de quilos de uvas, o preço fica muito alto. Fica muito mais alto do que ter uns milhões de litros, e sem dúvida nenhuma. É mais ou menos a mesma nuance. A mesma lógica. Então, em que ponto é que nós estamos e o que é que nos falta fazer para termos essa tal escala? Ainda falta muito. Ou seja, neste momento ainda se está a desenvolver, a otimizar as linhas solares, os meios de cultura e o tipo de bioreatores. Portanto, já vai demorar 5, 10 anos até que esteja disponível como uma nova categoria de alimento. Portanto, isto não vai substituir os alimentos que existem. Isto vai ser uma nova categoria. Como há 10, 15 anos atrás apareceu uma nova categoria chamada os produtos plant-based. Apareceu a carne vegetal, carne... Começaram a aparecer e é uma nova categoria, não substituiu. Algumas pessoas optaram por esta categoria. Mas de repente não deixou de haver carne e frango e vai ser a mesma coisa. Isto não vai substituir nem os produtos plant-based, nem os produtos 100% animais. Vai ser uma nova categoria que vai ter um papel determinante quando atingir uma escala muito grande, porque o número de pessoas que vêm aí, até 2050, são bilhões de pessoas que é preciso alimentar. E estas pessoas querem proteína, querem carne. Precisam de proteína. Aliás, o governo chinês, o que vai ser disruptivo nisto tudo, é que o governo chinês, há um ano atrás, aprovou no seu plano quinquenal a carne solar como uma prioridade. E deu 5 anos ao Chinese Academy of Sciences para trazer o produto ao mercado. E, portanto, puseram imediatamente, o ano passado, 1000 investigadores a trabalhar, 1000, com fundos ilimitados. Portanto, não é brincadeira. E deram-nos um objetivo único, ainda mais interessante, porco celular. É a carne número 1 dos chineses. Eles gostam muito e precisam, importam. E concluíram que, por razões ambientais, não conseguem escalar mais a produção. Porque a produção de porco, as suiniculturas, são muito poluentes. Eles concluíram que lá nas regiões onde produzem, estavam a atingir o limite. Mas as pessoas estão a melhorar o nível de vida, há cada vez uma classe média maior e, portanto, querem carne e querem porco. Qual é a maneira de lhes dar porco? Pela via celular. Imediatamente, uma dezena de startups no mundo inteiro, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, começaram a produzir banha de porco. Em que a desenvolver a tecnologia.
para vender aos chineses. Isto também é curioso, não é? Normalmente são os chineses que nos vendem a nós. E no futuro vão ser eles que nos vão vender. Mas tudo. Carros, carne, tudo. Mas neste momento houve uma série de empresas que perceberam que estavam muito mais adiantadas que os chineses e, portanto, estão a desenvolver banha de porco solar. Curioso. Porque colocando a banha de porco solar nos hambúrgueres vegetais, eles adquirem uma outra dimensão. Fica mais parecido àquilo que é o porco. Não é? Vai buscar algumas das características. Isso é sem dúvida interessante. Fazendo aqui um pouco, pegando no cenário e nas palavras iniciais da ficção científica, que não é, mas que parece. E agora sim, criando aqui um cenário de futurologia de ficção científica, e vamos imaginar que daqui a 50 anos a maior parte da proteína animal produzida no mundo era por esta via celular. Isso não colocaria em risco a criação dos próprios animais e a existência dos próprios animais? Não, porque nós vamos sempre precisar dos animais, porque nós não podemos ter as linhas celulares eternamente criopreservadas. Nós vamos há um limite ao número de duplicações que as células podem ter, as mesmas células. Portanto, as mesmas células não se duplicam infinitamente. Elas podem... Ainda não sabemos exatamente até onde é que vamos, ou até onde é que é possível ir, mas sabemos que não será indefinido. Portanto, o animal tem que existir e tem que existir sempre para se poder replicar. Periodicamente nós temos que ir mantendo animais onde seja possível ir retirando células. Agora, o que vai acontecer é que a quantidade de animais é muito menor do que seria se tivéssemos que os comer. Portanto, em 2050, provavelmente vamos ter 20 bilhões de pessoas no planeta e que é impossível alimentar através da pecuária convencional. Portanto, o que vai acontecer é que vai haver uma pecuária convencional, vai haver uma aquacultura convencional que vai satisfazer as necessidades de uma parte da população e vai haver a produção solar que vai satisfazer outra parte da população. No início, os alimentos solares vão ser mais caros, mas à medida que forem ganhando escala, vão tender àquilo que o setor chama a paridade. Portanto, vão ficar ao mesmo preço que os outros. Uhum. E depois a seguir, com a escala, novamente vão poder baixar ao preço dos outros, sobretudo porque os outros vão subir de preço. Aí é que está. E, portanto, existe aqui um outro risco. A palavra é um pouco pejorativa para vós, mas não me entendam nesse sentido. A médio e longo prazo, muito longo prazo, aliás, isto, seguindo a linha de raciocínio que o Vítor estava a dizer, a celular terá a tendência a ser mais barata que a convencional e, por isso, por uma questão depois de disponibilidade financeira, as pessoas terão a tendência a escolher a celular, colocando em risco a convencional, ou não? Não porque, tal como atualmente existem produtos com muitos níveis, há produtos mais caros, há produtos mais baratos, os consumidores têm diferentes disponibilidades financeiras. E, portanto, há sempre lugar para toda a gente. Felizmente ou infelizmente, nós não vamos ter uma sociedade totalmente igualitária, em que toda a gente ganha a mesma coisa. Não vai ser uma sociedade orwelliana, em que é tudo igual. Isto vai ser uma sociedade em que vai haver sempre... umas pessoas têm um pouco mais, outras têm um pouco menos, e vai haver lugar para todos. Espero. Faz sentido. Faz sentido. E pensando noutras indústrias, quando entrou a aquacultura não substituiu a pesca tradicional, não é? O que aconteceu foi que a pesca tradicional tornou-se mais difícil, há menos peixe no mar, e, portanto, a aquacultura veio complementar essa necessidade. Com a parte solar vai ser a mesma coisa. Infelizmente, vamos ter alterações climáticas severas no nosso planeta. Daqui a 50 anos, provavelmente uma parte do nosso planeta não é habitável. E, portanto, ou temos produtos por esta via celular que dão resposta às nossas necessidades, ou não vai haver sítio para produzir. Portanto, isto é um plano B.
Se nós quisermos montar uma estação espacial na Lua ou em Marte, não podemos ter lá pecuária de certeza. Nós temos que enviar as células para lá e as unidades de produção vão ter que ser lá. As impressoras 3D que vão fazer os alimentos, vão haver impressoras 3D por todo lado a imprimir alimentos. E vão imprimir não só carne, mas peixe, mas como outros alimentos. Portanto, não faz sentido. Sim, claro. Uma das áreas também que não tem a ver com a nossa área de atividade, mas conexa, é a produção do café celular. Não faz sentido. Não é exatamente a mesma tecnologia, mas tem algumas semelhanças. É possível produzir o café celularmente. As células da semente do cafezeiro podem ser produzidas em reatores. E, no fim, produzir café. Não é necessário buscar o café à América do Sul. Portanto, mas nesse caso não seria mais fácil... Essa pergunta surgiu-me agora. Em vez de tentarmos replicar o grão de café e depois tratar da torrefação, fazer a moagem e tirar o próprio café, não seria mais fácil tentar replicar o café em si, já feito? Sim, é possível, mas não seria mais fácil no sentido que depois passaria a ser um produto químico. É possível produzir a molécula da cafeína. É possível tecnicamente, mas não é muito fácil. É uma molécula muito complexa. Ok. É como o Taxol. Há muitos fármacos que não é possível sintetizar quimicamente. Em teoria é possível. Agora, com inteligência artificial, talvez seja possível sintetizar moléculas tão complexas como essa. Mas depois, o que temos no fim não tem terroir. Era como fazer vinho artificial. Depois não... E seria possível fazer um vinho celular? Sim, claro. Mas não seria a mesma coisa. Portanto, perderia o terroir que lhe é dado pelos sítios onde se produz. É óbvio que no vinho é mais complicado do que produzir nuggets de frango. No sentido de que o nugget de frango depois leva condimentos e, portanto, uma parte a textura sim, mas uma parte dos condimentos... É mais uma fórmula alimentar, não é? Sim. Do que propriamente um produto base. Sim. Natural, entre aspas. Sim. Já falou um pouco da sustentabilidade. Este processo é sustentável e já deu algumas razões, portanto, gasta menos água, os próprios animais não têm que ocupar tanto terreno, por aí fora, mas quando tivermos escala, para ter escala temos que ter, permita-me a expressão, fábricas. Sim. Laboratórios. Esses laboratórios em si também vão ocupar espaço, também vão consumir energia, vão ter desperdícios. Estes estudos estão feitos, isto de facto é mesmo sustentável? É muitíssimo mais sustentável, porque é como acontece com o vinho. As adegas têm que existir também. Não tira a produção, as vinhas, centenas de milhares de hectares, têm que existir. E depois, associado a estas vinhas, tem que haver locais de fermentação, onde há as adegas. Mas no caso da produção celular, não é preciso, é só preciso o equivalente às adegas. Não é preciso a parte de produção embora... Da vinha propriamente. Da vinha, mas importante referir aqui, nós no fim, para produzir estas células, precisamos sempre de algum tipo de açúcares. E, portanto, alguns vai ter que haver agricultura. Portanto, nem que seja específica para isto, não é? Nem que seja específica para isto. Portanto, uma parte dos açúcares tem que ser produzidos por uma forma qualquer de produção fotossintética. E podem ser plantas ou algas. Nós achamos que, provavelmente, vai ser possível produzir uma parte do que é necessário utilizando algas. E, portanto, microalgas em particular. E, portanto, com fermentadores onde se produzem microalgas, transformamos matéria inorgânica, minerais, em matéria orgânica, algas, que depois são hidrolisados e produzem
são o alimento para a produção celular. É um processo bastante elaborado. Ainda soa muito a ficção científica. Assumindo que é sustentável, parece-me inevitável que faça parte do futuro. É exatamente isso. Essa é a grande conclusão. Porque, de facto, vamos ter aqui o grande desafio de alimentar toda uma população que tem vindo a crescer e que tudo indica que continuará a crescer, mas com um espaço limitado de terra que nos permite também, ou que nos impossibilita de escalar a alimentação na mesma proporção. Segurança alimentar também já falámos um pouco, mas como é que isto depois chegará? Qual é a vossa visão? Como é que estas proteínas chegarão aos consumidores ou aos restaurantes? Chegarão provavelmente em alimentos. Nós, Self Food, não vamos produzir. Nós vamos licenciar a tecnologia para grandes produtores que queiram produzir. Eles depois vão fazer chegar os produtos o mais semelhantes possível aos produtos convencionais. Por exemplo, o peixe vai aparecer em filetes de peixe. O polvo vai aparecer em salsichas de polvo ou em filetes de polvo. Portanto, umas salsichas de polvo podem ir, por exemplo, numa lata. É isso? Sim, ou então podem ser cortadas em fatias, transversalmente. Podem dar diferentes tipos de produto. Se for uma salsicha cortada transversalmente, dá um filete. Depois, com ovo, aproxima-se do famoso filete de polvo. Podem ser cortadas transversalmente e dá o pulpo à la galega. Ou conseguiremos ter o tentáculo inteiro, provavelmente impresso em 3D, em que temos o polvo no forno. Mas, portanto, diferentes empresas vão trazer diferentes produtos. Por exemplo, atualmente, os nuggets de frango já são apresentados com a forma dos nuggets de frango, semelhantes aos outros nuggets de frango. Entretanto, eu não referi, mas já há uma empresa em Israel que tem aprovado a carne de vaca celular. E, portanto, em Israel já tem aprovado a carne, ainda não chegou ao mercado, mas já está aprovada em termos de segurança alimentar. Existe uma empresa australiana que conseguiu aprovar em Singapura e na Austrália codorniz. Portanto, já existe, além do frango, existe a codorniz. E está muito perto, no caso dos produtos do mar, o salmão e o atum. Empresas americanas também. Portanto, contam apresentar ainda este ano. Ter uma aprovação ainda este ano. Portanto, isto nos próximos 5 anos vamos ter uma profusão de produtos aprovados. E a partir do momento em que eles são aprovados, sob o ponto de vista de segurança alimentar, o passo seguinte é escalar. As empresas não podem escalar antes porque é um risco muito grande. Sim, porque nem sequer poderão comercializar, não é? Exato. Portanto, a partir do momento em que está aprovado, algumas destas empresas vão fracassar, não vão conseguir chegar ao mercado, vão morrer, porque o trabalho de desenvolvimento é muito caro, muito complexo, e podem não conseguir chegar ao mercado. Mas os que conseguirem chegar vão fazer parte de um clube de 20 ou 30 empresas que vão trazer esta tecnologia. Nós, na Self Food, na semana passada, fomos convidados para fazer parte da Associação de Empresas Europeias da Agricultura Celular, CellAgri Europe. Portanto, já existe uma associação europeia de empresas, só de empresas, deste setor. E há 2 empresas na Holanda que estão a liderar a produção de carne de vaca na Europa. Portanto, eles contam, em 1, 2 anos, ter aprovação da carne de vaca celular na Europa. Portanto, é uma questão de tempo até que haja muito mais produtos, inclusive aqui na Europa. Portanto, se tivermos os 5 anos para aprovação, como estava a dizer, depois podemos contar com mais 5 a 10 até efetivamente chegar ao mercado. Não, chegar ao mercado... Ou ainda menos. Menos para chegar ao mercado, sim. A aprovação, eu não disse que 5 anos para a aprovação, 5 anos para que haja uma disseminação global da tecnologia.
Portanto, para já, Singapura é o país que lidera a nível mundial, porque é um país muito pequeno e eles perceberam que se querem produzir os alimentos, a proteína, lá em Singapura, só por esta via. Não há terreno nenhum. Eles não têm espaço nenhum. Zero. Portanto, o governo percebeu que esta tecnologia resolvia-lhes uma parte do problema. Atualmente é 100% importado, tudo. Isto permitia-lhes produzir frango lá em Singapura. O que para eles é revolucionário, a ideia. Para nós também, mas para eles foi um momento de uau. E então puseram a Autoridade de Segurança Alimentar de Singapura a trabalhar ativamente no sentido de atrair para Singapura todas as empresas possíveis para que seja possível ter em Singapura. Outro país onde isto está a ter um grande crescimento é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, inclusive, criou uma zona especial, uma região, onde dizem assim, ok, requisitos mínimos de segurança alimentar, venham, produzam, consumam, e enquanto vocês estão a testar o produto em tempo real, nós vamos tratar da aprovação. Portanto, para acelerar mais o processo. Isto é uma notícia de há 2 meses. Portanto, por um lado... E em Portugal, como é que estamos? Portugal, estamos relativamente silenciosos. E a razão é simples. É que há este positivismo todo no mundo. Há países onde estão a aprovar, e no Reino Unido criaram mesmo uma linha de financiamento para esta área. A União Europeia criou também vários programas interessantes, de um total de financiamento de mais de 10 milhões de euros, para estudar e promover este setor. Mas há 2 ou 3 países que consideram este setor uma ameaça à vida tradicional. A França e a Itália consideram que estes produtos vão ameaçar os produtos tradicionais. Não tem razão. Isto são os lobbies. Simplesmente há lobbies da carne que acham que isto pode ser um problema para eles. É mais um concorrente, não é? Mas não é. Isto é mais um produto, uma categoria. O maior produtor de carne do mundo, a empresa JBS brasileira, comprou uma das startups, por acaso espanhola, de desenvolvimento deste setor. E montaram um centro de investigação, lá no Brasil, e outro em Bilbao, aliás, em São Sebastião, onde estão a investir 50 milhões de euros. A principal produtora de carne do mundo. Porque acham que esta categoria também vai ser necessária. E eles que já são líderes na carne, querem ser também líderes nisto. Portanto, é relevante. Mas, nos próprios Estados Unidos, onde há grande liderança, há 2 estados, a Flórida e o Alabama, que são contra. Porquê? Porque têm pessoas à frente do Estado, governadores, que são muito influenciados pelos lobbies. E, portanto, os lobbies têm medo e movimentam-se no sentido de problematizar o setor. E, portanto, criaram leis internas para tornar este setor mais complicado. Para complicar a vida ao setor. 2 estados. A Califórnia, totalmente totalmente a favor. Os estados mais progressistas. E depois o estado de Alabama e o estado da Flórida. Não. E a Itália, aqui na Europa, criou também uma regulamentação a proibir a produção na Itália. Obviamente que o efeito, tanto na Flórida como aqui em Itália, o efeito é exatamente o contrário. Os lobbies não perceberam, mas aconteceu exatamente o contrário. No caso da Itália, duplicou a investigação. De repente, um setor que era pouco conhecido em Itália está a começar a movimentar imensa gente. Nasceram 2 associações italianas de investigação, para a investigação desta área. E apareceram imensos países, a Eslovénia e a Suíça, onde também há um grande investimento nesta área, a dizer, ok, a Itália não é possível, não há problema, nós fornecemos a alimentação solar para a Itália. Portanto, e nos Estados Unidos a mesma coisa. Portanto, imediatamente as empresas, a Upside Foods e a Eat Just da Califórnia, que têm um produto aprovado pela FDA,
foram fazer provas do produto na Flórida, com um grande sucesso. Portanto, isto não é um mar de rosas, mas além da dificuldade tecnológica, que é grande, isto tecnologicamente é bastante complexo, ainda tem algumas dificuldades dos lobbies e da parte política, mas é inevitável. É inevitável. Portanto, isto vai acontecer. E, portanto, mais vale a pena estar na linha do que vai acontecer do que ser negacionista. Uhum. E é um pouco por aí que a Sell4Food também está a atuar. Exato. Vítor, para podermos terminar, há uma palavra final que queira partilhar com quem nos está a ver e ouvir? Exatamente o que eu acabei de dizer. O futuro é inevitável, o futuro vai acontecer. Nós não sabemos exatamente qual é o futuro, mas podemos prever que a categoria dos alimentos celulares vai fazer parte do futuro. Eu estou curioso e na expectativa para poder depois também trabalhar umas harmonizações com o vinho. É um caminho que neste momento, para quem está de fora, ainda parece ficção científica, usando outra vez o termo que temos estado a usar, mas de facto, analisando a frio e fazendo projeções para o futuro, parece ser um dos caminhos inevitáveis, aqui no bom sentido, para resolver a questão da alimentação de toda uma população que vai ser gigante. Vítor, muito obrigado por este bocado. Ficou aqui uma perspectiva bem diferente da gastronomia. A quem nos viu e ouviu, obrigado. Até o próximo episódio. Vítor, até um dia destes. Corra tudo bem. Sucesso com este projeto. Obrigado. Obrigado.